Fernanda Torres vence o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro e antes da gente pensar se ela tem chance em Oscar, ela não é uma das favoritas para o Oscar ainda assim, mas antes de tudo isso, vamos pensar nesse prêmio em si. Acho que isso a gente tem que deixar muito claro, né? Independente se ela vai ser indicada ao Oscar ou não, ela venceu um prêmio de grande visibilidade, é muito importante, né? Muito interessante para a carreira dela. Ainda que a gente possa discutir se o Globo de Ouro, se o Oscar, essas premiações desse começo de ano são exatamente um lugar que dá pra gente olhar para a qualidade cinematográfica, em grande medida não, mas ainda assim uma atriz que não é americana em um filme que não é americano sendo reconhecido é muito interessante e dá bastante visibilidade para o filme, dá bastante visibilidade de alguma forma até para o cinema brasileiro e mais do que isso, a Fernanda Torres ficou muito feliz com esse prêmio, fica muito claro, né, o quão feliz ela ficou, o quão feliz o Selton Mello, que parecia que não estava esperando e ficou chocado quando ouviu o nome dela. Então, muito legal esse prêmio. A gente vai ter dois momentos aqui, acho que tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pensar também o Globo de Ouro, como muda na temporada de premiações, porque eu sei que vocês estão sempre pensando lá na frente, lá no Oscar, como isso influencia o Oscar, como influencia as chances dela de Oscar, mas é mais importante, acho, primeiro a gente pensar também no Globo de Ouro enquanto uma premiação que volta a ter cada vez mais relevância. Então eu já passo por todas as categorias, mas brevemente, né, o que muda para o Oscar aqui o Globo de Ouro e esses prêmios. No quesito de ser uma prévia para o Oscar ou coisa do tipo, não exatamente, né? Os votantes do Globo de Ouro não são votantes do Oscar. Diferente do SEG, diferente do BAFTA, que são prêmios que compartilham muitos votantes com o Oscar, e que a Fernanda Torres não foi, por exemplo, reconhecida na long list do BAFTA, que provavelmente não vai ser reconhecida no SEG também, é muito difícil que ela seja, porque ali já é muito mais uma patotinha americana e tudo mais. Então, diferente dessas premiações, o Globo de Ouro, quem vota são jornalistas que não são americanos, né? Antes o Globo de Ouro, com todos aqueles escândalos que fez nos últimos anos, começar a ficar mais transparente, passar por renovação, antes eram 80 e poucos votantes que moravam nos Estados Unidos, mas não eram americanos e não trabalhavam muitas vezes exatamente com cinema, mas com entretenimento, com outras coisas próximas, né? Celebridades, e votavam no Globo de Ouro. E tinha muito caso de votante comprado, de jantar para votante, de viagem paga para votante. Depois de todos os escândalos nos últimos 3 anos, mais ou menos, começa-se uma renovação, começa-se a deixar claro quem são esses votantes e, mais do que isso, começa a se expandir para o mundo, né? Então tem muitas críticas e críticos brasileiros, por exemplo, que votam no Globo de Ouro, inclusive alguns que já apareceram aqui no canal, né? A Mari Morissal, a minha amiga, que já participou de live aqui, eu já participei de live no canal dela e da Cecília Barroso, que também é votante do Globo de Ouro. Então muitas pessoas que fazem parte da Abracine, que é a associação de crítica que eu entrei no começo de 2024, fazem parte do Globo de Ouro, e quem é da Abracine pode todo ano tentar entrar como votante do Globo de Ouro. Tem uma boa, ali uns 8, acho, atualmente uns 8 ou 10 críticos da Abracine que votam no Globo de Ouro. Então tem-se essa transparência e o Globo de Ouro ele tenta criar também uma personalidade própria. Claro que nunca vai ser uma personalidade exatamente tão própria assim, né? Vai ser sempre dentro desse jogo que é estabelecido, que eu falo muito pra vocês na temporada de premiações, de ter Emília Pérez, de ter a Nora, de ter o Brutalista, são os melhores filmes do ano exatamente? Não sei, alguns... A Emília Pérez, por exemplo, eu nem assisti ainda, né? Emília Pérez, Conclave, Flow, esses que não estrearam no Brasil eu ainda não assisti, mas sei que muitos de vocês já assistiram e eu leio bastante que vocês falam sobre eles. Mas é esse lance, né? São esses filmes que vão ter mais divulgação, vão ser esses filmes que vão investir, as distribuidoras, os estúdios vão investir neles para a campanha de Oscar, para a campanha de premiação, mas a partir disso, o Globo de Ouro, ele vai ter uma visão própria a partir de agora, que pode bater com a do Oscar ou não, né? Ano passado bateu bastante com a do Oscar. No ano anterior, no ano de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, já foi bem diferente, né? Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo não ganhou quase nada no Globo de Ouro, não ganhou melhor filme de comédia, não ganhou em direção, e lá no Oscar ele venceu. Os Fabelmans foi reconhecido no Globo de Ouro, e lá no Oscar não foi. Então esse lance de ser uma prévia exata ou não vai ter tanta mudança no sentido das indicações, mas pode ser que tenha uma personalidade a mais aqui, uma mudança a mais ali, e isso a gente percebe em um ou outro lugar aqui nessa premiação. Que no geral eu não gosto muito dos premiados, como eu disse, não assisti Emília Pérez, que é um filme que eu sei que a maioria de vocês, né, eu sei que uma outra pessoa gosta, mas a maioria de vocês que seguem o canal, que comentam em lives, comentam em vídeos de Oscar, detestaram Emília Pérez. O Globo de Ouro aqui ele abraça bastante
Emília Pérez. Não posso comentar sobre a qualidade do filme, mas vai ser reconhecido aqui, muito reconhecido, em categorias até bastante chave, porque aqui a gente tem, como não é tão usual assim, geralmente a categoria de drama estão os maiores favoritos pensando em temporada de premiações e tal, mas aqui os dois grandes favoritos que eram pensado até agora para o Oscar, acho que isso pode começar até a mudar, estavam na categoria de comédia, né? Então era Emília Pérez e era a Nora. E a Nora sai de mãos abanando do Globo de Ouro, enquanto Emília Pérez é o maior premiado. Ganha canção, ganha melhor filme de comédia, ganha melhor atriz coadjuvante, que aí já não é nem inesperado, nenhum desses prêmios são exatamente inesperados, mas a Zoe Saldanha se coloca mesmo como uma grande candidata na categoria de atriz coadjuvante, e o mesmo acontece com Kieran Culkin na categoria de ator coadjuvante, que é uma boa atuação, uma ótima atuação do Kieran Culkin, mas é um caso de que ele não é exatamente protagonista do filme, mas o filme é sobre ele, né? O filme olha pra ele, ele está presente o tempo inteiro, aquela roubada de categoria que a galera faz o tempo inteiro em prêmios assim, mas são os dois nomes talvez mais consolidados em categorias de olhar e pensar que provavelmente Zoe Saldanha e Kieran Culkin vão ganhar praticamente todas essas premiações dos meses de janeiro, de fevereiro, até chegar lá no Oscar. E além disso, claro, Emília Pérez ganha o melhor filme de comédia e ganha também o filme internacional, que era a categoria mais certa. Hoje é muito difícil a gente pensar em Emília Pérez não vencendo a categoria de filme internacional. Muita gente esperava que poderia ter uma rejeição. Isso pode acontecer, né? Tem-se uma campanha pós-indicações também, mas no momento Emília Pérez está muito mais forte do que Ainda Estou Aqui, muito mais forte do que A Semente da Figueira Sagrada, né? Então hoje o Emília Pérez, ele não teve essa queda que muita gente esperava. Eu até esperava que poderia acontecer, e no momento ele tem toda essa força mesmo, é o filme mais forte na categoria de filme internacional. Mas vamos lá, vamos passar por algumas categorias, eu comento algumas que eu fiquei um pouco mais surpreso, que eu achei um pouco mais interessante, os vencedores, outros que eu já não gosto tanto assim. Então canção, a gente tem a vitória de Emília Pérez. Eu sempre falo pra vocês que a categoria de canção é uma das que eu menos gosto, assim, é uma das que eu menos ligo em temporada de premiações. A gente tem esse prêmio que é para as maiores bilheterias e tudo mais, e muita gente se questionava, né, esse prêmio de maiores bilheterias, o que vai acontecer? Vai ser o filme com a maior bilheteria vai ganhar, ou dentre as maiores bilheterias eles vão escolher algum? E aqui meio que fica claro, né, o Wicked vence esse prêmio, porque desses filmes listados como os melhores filmes de maior bilheteria, né, os filmes de maior bilheteria, o Wicked é o que é reconhecido, né, pelo menos é indicado em outras categorias do Globo de Ouro, enquanto os outros filmes, a maioria deles, não acontece isso. Melhor trilha sonora, aqui pra mim é bastante curioso, fico bem feliz com essa vitória do Atticus Ross e do Trent Reznor por Rivais. Eu acho umas melhores trilhas mesmo do ano, mas não só fico feliz pela trilha de Rivais vencer aqui, mas principalmente porque pra mim a categoria de trilha sonora, quem assistiu o Brutalista já sabe que o Brutalista tenta criar essa trilha épica que chama muito, não que de Rivais não chama, mas essa trilha que geralmente é muito reconhecida nesse tipo de premiação. E eu acho ainda que a trilha sonora de O Brutalista vai ser uma das favoritas, se não a favorita nas outras premiações, mas fico feliz de não vencer ela aqui, porque eu não gosto muito dela no filme, apesar dela chamar muito a atenção, e eu achei que ela seria a grande favorita, né, a trilha de O Brutalista, mas não, quem vence é Rivais. Outra talvez surpresa é Conclave saindo com o único prêmio dele, mas o prêmio de roteiro. Ainda mais no Globo de Ouro, que as categorias de roteiro se juntam em uma só, e ele estaria disputando aqui com Emília Pérez, com a Nora, com o Brutalista, com esses filmes que também têm grande força na temporada de premiações, mas Conclave vence o prêmio de melhor roteiro desses filmes, e além também de A Real Pen e A Substância, que também tem uma campanha forte para a categoria de roteiro e tudo mais. Então, vitória de Conclave, a única dele aqui. Indo para as categorias de atuação, como eu disse, ator e atriz coadjuvante, esperado, que Kieran Culkin deve vencer tudo na temporada. A Zoe Saldanha deve ganhar a maioria das coisas na temporada também, né? Devem ser os dois mais fortes. Eu acho que até se tiver dois nomes de Emília Pérez indicado nessa categoria lá no Oscar, né? Talvez se tiver a Selena Gomez, por exemplo, indicada também, ainda assim eu acho que a Zoe Saldanha não vai ter muita divisão de votos. Eu acho que a Zoe Saldanha leva essa categoria também, e aqui só tem uma confirmação. Já as categorias de atriz e ator de comédia são casos já bem mais interessantes, porque como eu disse, atriz de comédia tinha dois dos nomes mais fortes da temporada, né? Talvez os dois nomes mais fortes que continuam se mantendo como os nomes mais fortes para o prêmio de atriz, né? Em premiações que é só
atriz e ator sem essa divisão de comédia e drama, que é a Mikey Madison por a Nora e é também a Carla Sofia Gascon por Emília Pérez, além da Cynthia Erivo, que cresceu muito nos últimos tempos também por Wicked. E quem vence aqui é a Demi Moore, que a Demi Moore muita gente questionava, ela era uma das que brigavam por vaga com a Fernanda Torres, né? Brigava por uma quinta vaga, por uma quarta vaga, mas a Demi Moore, ela vai tendo reconhecimento. A Substância, muita gente não sabia se ia aparecer nas premiações por ser um terror corporal e coisas do tipo. Vem aparecendo a Demi Moore hoje, ela começa a ganhar muita força, ela começa a ganhar talvez mais força, por exemplo, que uma Angelina Jolie, que era um nome extremamente consolidado até alguns poucos dias atrás. Então, vitória bem interessante aqui da Demi Moore na categoria de atriz em comédia ou musical. No caso da categoria de ator em comédia ou musical, aí a divisão já é diferente, né? Na categoria masculina, o que a gente vê é que os principais atores da temporada estão na categoria de drama, né? O Ralph Fiennes, é o Adrien Brody, é o Colman Domingo, é o Daniel Craig, estão todos na categoria de drama. E até por isso parecia que a categoria aqui de atuação de comédia musical caía no colo do Jesse Eisenberg, né? A Real Pen venceria essas duas categorias, porque o Jesse Eisenberg, desses indicados aqui, é o que teria mais chance, que teria mais força para brigar por uma quinta vaga em premiações como o Oscar, por exemplo. Mas o que a gente vê é a vitória de Sebastian Stan, que eu gosto bastante da atuação dele, em um filme que eu acho bem interessante, né, Um Homem Diferente, que também vai muito para esse lance da questão do corpo, para a questão do visual, que não chega a ser exatamente um terror corporal, mas flerta também com isso, né, é meio que uma sátira de terror corporal e coisa do tipo. Então, bem legal essa vitória do Sebastian Stan aqui na categoria de comédia. O meu favorito seria o Glenn Powell por Hitman, mas eu achava que ia ser muito difícil realmente ele ganhar aqui. Indo para as categorias de atuação de drama, como eu disse, a de ator é muito forte, né? Os principais atores da temporada estão na categoria de atuação de drama aqui. E a disputa era entre Ralph Fiennes e Adrien Brody. Mas pra mim começa a ficar claro que o Adrien Brody até tem uma narrativa muito forte pra ele. A narrativa do Ralph Fiennes de que chegou a hora do Ralph Fiennes ser premiado meio que não pega muito, não pegou muito, infelizmente. Eu acho o Ralph Fiennes um grande ator, não vi Conclave ainda. Mas o Adrien Brody, que pra mim é a melhor coisa de O Brutalista, eu não gosto de Brutalista, mas o Adrien Brody é a melhor coisa do filme. E ele consegue essa narrativa de que o Adrien Brody voltou, depois de ele ter vencido o Oscar, a carreira dele meio que afundou bastante, e agora ele retorna com esse filme, se entregando muito e tudo mais. Eu acho que cola muito, tá colando muito em todas as premiações, e eu acho que o Adrien Brody deve levar quase todos os prêmios mesmo de melhor ator. Vence aqui por O Brutalista, que foi o filme mais forte, talvez, apesar de um prêmio a menos que Emília Pérez no Globo de Ouro. Já em melhor atriz a gente tem a Fernanda Torres vencendo, então muito feliz com a vitória dela. Pode ser, é importante, essa vitória é muito importante pensando em Oscar, né? Eu sei que vocês querem saber do Oscar, porque como eu disse, ela não deve aparecer no SEG, né? O SEG compartilha muitos votantes com o Oscar, que é muito mais fechado na patotinha americana, apesar de ter votantes de fora. O BAFTA também, que é a premiação britânica, tem muita gente que vota no Oscar. Era muito importante a Fernanda Torres aparecer na long list do BAFTA, pelo menos na long list, podia nem ser indicada, mas pelo menos ficar ali entre as 15 atrizes principais, e lá não ficou também. Então agora o que restava mesmo era ganhar o Globo de Ouro e tentar esse tiro curto mesmo de divulgação, de chamar a atenção a partir do momento que ela ganha o Globo de Ouro. Como eu disse, a categoria de atriz de comédia estava mais forte, mas aqui ainda assim a Fernanda Torres está disputando com, por exemplo, Angelina Jolie, que era um nome extremamente consolidado, que tinha muito mais força que ela, pelo menos até dias atrás. Com a Nicole Kidman, que estava nessa disputa com ela, talvez por uma quinta vaga no Oscar. Com a própria Pamela Anderson, que tem uma campanha muito forte. Com a Kate Winslet, que vinha crescendo a campanha dela nos últimos tempos. Com a própria Tilda Swinton, que eu disse que até a Sony ficava meio assim, se investia mais na Fernanda Torres ou mais na Tilda Swinton. Então ela bate nomes interessantes, ela não bate nomes tão consolidados para indicação como uma Carla Sofia Gascon e uma Mikey Madison nessa temporada, mas ainda assim ela bate muitos nomes que estão disputando com ela a possibilidade de vagas, de uma quinta vaga, por exemplo, no Oscar. Vai ser tudo direcionado para ela agora, para a Sony, provavelmente. Ainda pode pensar, ainda estou aqui, talvez, numa vaga de roteiro e coisa do tipo, mas no momento, o que ainda estou aqui tem de consolidado é filme internacional. A categoria de atriz ainda é muito difícil. Não entrem nessa de que ela ganhou o Globo de Ouro, então ela vai ganhar o Oscar. Ela ganhou o Globo de Ouro, ela vai ser indicada ao Oscar.
tem atrizes com muito mais campanha, com muito mais força do que ela na temporada de premiações. Ela corre por fora, ela é de um filme em língua não inglesa, isso sempre pesa muito nas categorias de atuação. Já tem uma Carla Sofia Gascon que deve ser indicada se não perder força, que também já é uma atriz de língua internacional, de língua estrangeira, né, para os americanos, e só uma vez na história do Oscar mais de uma atriz de língua não inglesa foi indicada nessa categoria. Então é um caminho muito difícil, muito difícil mesmo. A Fernanda Torres hoje não é uma das 5 favoritas para o Oscar, vamos ser realistas aqui, mas a nossa torcida sobra para isso, com certeza. Como eu disse, Emília Pérez vence também aqui, confirmando apenas na categoria de filme internacional. Em animação, Flow vence Robô Selvagem, principalmente, né, que era a disputa mais forte. Robô Selvagem, Divertidamente 2, mas muito mais com Robô Selvagem. Acontece algo semelhante com o que aconteceu ano passado, né? Flow vem vencendo mais prêmios de animação em várias premiações da crítica, em premiações de animação mesmo, vem vencendo mais do que Robô Selvagem. Eu adorei Robô Selvagem, ainda não vi Flow. Acontece algo semelhante com o que aconteceu ano passado, que O Menino e a Garça também começava a despontar, tudo bem, lá tinha o nome do Miyazaki, que já tinha sido reconhecido até na academia e tudo mais, mas era algo semelhante, né, de uma animação que não é americana versus uma animação mais tradicional, entre muitas aspas, americana, se eu não me engano, era o Homem-Aranha através do Aranhaverso, que eu gostava bastante das duas também. No ano passado, O Menino e a Garça venceu o Globo de Ouro e depois foi vencer o Oscar também. Então, aqui uma força que se dá, não é algo, eu acho que tão diferente, né? Falar, os votantes do Globo de Ouro, eles premiaram uma animação de fora dos Estados Unidos. Eu acho que o Flow tem uma campanha forte, o Flow tem muita força mesmo, e garante aqui nessa disputa com o Robô Selvagem uma vitória. Eu acho bem interessante também, como eu disse, ainda não assisti ao filme. Indo para as categorias principais, né? Primeiro, direção. Brad Colbert ganha por O Brutalista. Essa é uma vitória bastante importante, né? Até pensando em campanha, até pensando em estabelecer um dos nomes. Era uma disputa muito forte com o Sean Baker, era uma disputa muito forte com o Jackie Audiard, com a própria Coralie Farge, que começa a ganhar força nessa temporada e tudo mais. Então o Brad Colbert gosta, eu não gosto da direção dele, mas é o tipo de direção que chama muito a atenção, né? Eu falo que O Brutalista é aquele filme que muita gente vai amar esse filme, muita gente vai comprar muito desse discurso de ser um filme épico, de ser um filme que foi filmado em VistaVision, em 70mm, que é a verdadeira arte, que é grandioso e tudo mais. Para mim não cola, para mim o problema do filme tá aí, em muito sentido. Como eu digo, se tiver mais interesse, assista a minha crítica, que já tá postada aqui no canal sobre o filme. Mas é uma direção que chama muita atenção, e eu disse lá na live que eu fiz com o Frank e com o Dali, eu disse, nessa disputa, a Nora e a Emília Pérez, eu acho que os prêmios de filme, de direção, vão cair no colo de O Brutalista. Acontece no Globo de Ouro, vai se repetir depois no Oscar? Não sei, mas aqui O Brutalista sai como o filme mais fortalecido até do que Emília Pérez por causa desse prêmio de direção. E aí, nos prêmios principais, como eu disse, O Brutalista vence, a disputa mais forte era com Conclave aqui para melhor filme de drama, enquanto Emília Pérez vence a disputa contra a Nora, principalmente, de melhor filme de comédia, também um pouco com Wicked, mas o Wicked foi meio escanteado aqui de alguma forma no Globo de Ouro, sobrou só o prêmio mesmo de maior bilheteria lá e tudo mais. Então, no geral, acho que esse é o panorama. São agora 2 dias que esses estúdios vão investir, principalmente dos filmes que venceram, vão investir muito em uma campanha rápida para tentar atrair a atenção do votante. É nessa que a Sony deve investir bastante dinheiro também para divulgar a Fernanda Torres, uma vitória muito importante para ela, pensando em Oscar, mas mais do que isso, uma vitória muito importante, porque ela vence o Globo de Ouro de drama, aqui com um filme que não é falado em inglês e tudo mais. Isso revela um pouco também sobre esse Globo de Ouro atual, né, sobre esses novos votantes. Tem muitos votantes brasileiros, como eu disse, por exemplo, numa margem de 300 e poucos votantes, é muito relevante, muito expressivo o número de brasileiros que tem votando aqui. Eu tenho certeza que a maioria deles votaram na Fernanda Torres, então bem legal essa vitória. Filme que sai muito enfraquecido no Globo de Ouro, quer dizer que não vai ganhar nada no Oscar, quer dizer que acabou para Nora? Não. Como eu disse, não é uma prévia muito grande. Se a Nora é muito reconhecido num SEG, por exemplo, se é reconhecido num BAFTA, não quer dizer, pode ser que entre até com muito mais força no Oscar. Mas no momento, a Nora sair de mãos abanando aqui foi bem surpreendente para mim. Eu sabia da força de Emília Pérez, mas eu achei que ia ter uma divisão maior nas categorias de comédia, né, entre a Nora e a Emília Pérez. Não foi o que aconteceu. A Nora sai sem nenhum prêmio. Ainda Estou Aqui venceu mais prêmios do que a Nora no Globo de Ouro 2025.
Comentários são esses. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da premiação. Aqui eu comentei só uma análise dos prêmios mesmo de cinema. Não falei sobre a premiação em si, esse tipo de coisa. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dos prêmios, o que vocês acharam da premiação, o que vocês esperam pro Oscar. Por hoje é isso e corta.